Já que a gente está falando de Lula, vamos falar uma coisa boa do Lula, porque nisso ele tem acertado para um cacete. Demais. Demais mesmo. Lula se indigna e escancara a crueldade de Israel na Palestina diante de imprensa mundial. Se tu não tá ligado, o presidente Lula está na França. E aí ele fez um discurso histórico, mais um, em defesa dos palestinos e expõe a hipocrisia das potências mundiais em meio ao massacre de mulheres e crianças na faixa de Gaza. O presidente Luiz Inácio voltou hoje, quinta-feira, a subir o tom contra o governo de Israel pelo genocídio de palestinos na faixa de Gaza. Desta vez, as duras críticas do mandatário ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foram feitas diante dos olhos de todo mundo durante uma coletiva de imprensa no Palácio Élysée, sede do governo francês em Paris, ao lado do presidente Emmanuel Macron. Bom, eu acho um tanto curioso, né? O Lula quer muito o Nobel da Paz. E vou te falar, ele merece. Ele merece. Né? Internacionalmente, ele merece mesmo. Merece demais. Só queria que o Lula internacional fosse o mesmo Lula nacional. Mas, pô, é difícil. Né? Mas tudo bem, aqui o governo é de frente ampla, lá ele pode ser mais ele. Então, bom, que horas são? 7h29. Já tá cedo ainda, né? Tá cedo. Tô querendo antecipar aqui meus colegas, mas bora ver esse discurso do Lula, então. E aí a gente já chama Fernando e Lilian para comentar com a gente, pode ser? O que está acontecendo? Tela cheia, né? Meu presidente merece tela cheia. Pô, a qualidade tá de centavos aqui, né? Foi filmado por um Nokia C333. Bora ver o presidente Lula lá na França, então, né? Ele mesmo antecipou muito esse encontro, essa ida para lá. E aí, ó, o Lucas, ó, verdade que o Lula de fora é mais firme que o Lula aqui. Exato. É que lá não tem o centrão, né? Lá não tem o centrão. Exatamente. Não, sabe o que pior que tem? Pior que tem, porque nessa viagem ele leva Ciro Nogueira não. Ele leva o centrão, né? O Ciro não, mas ele leva o Arthur Lira, ele leva o Pacheco. Jogar no Rio Sena, né? Joga os caras no Rio Sena. Assim, né? Pois é. Bora ouvir, então. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra. O que está acontecendo em Gaza é um genocídio de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. É isso que está acontecendo. E é isso contra isso que a humanidade tem que se dignar. É contra isso que a sociedade tem que se dignar. E é contra isso que eu fico exigindo todo dia, estou ficando até um cara muito chato, que eu fico exigindo mudança no Conselho da ONU. A ONU de hoje não pode ser a ONU de 45. A ONU de hoje tem que ter o continente africano participando, o continente sul-americano participando, o latino-americano. Tem que ter países importantes, como a Alemanha, como o Japão, Por que a Índia está fora? Então, eu acho que é o seguinte, é preciso que tenha a mesma ONU que teve autoridade para criar o Estado de Israel, tem que ter autoridade para preservar a área demarcada em 1967. É o mínimo de bom senso que a gente pode exigir como humanistas que nós somos. Esses dias nós sofremos com a morte de 2 judeus numa embaixada americana, lá na embaixada de Israel, nos Estados Unidos. Mas no mesmo dia, 2 crianças carregando um saco de farinha foram mortas. E não houve a solidariedade que houve aos 2 que foram mortos na embaixada. Ou seja, nós não podemos tratar os palestinos como se eles fossem cidadãos de 2ª categoria ou de 3ª categoria. São seres humanos que querem viver como nós, que querem ter liberdade. O que nós estamos defendendo há muito tempo? Só tem uma solução. A gente não pode permitir o discurso do presidente de Israel, que diz todo dia que quer ocupar a faixa de Gaza, o outro diz que quer fazer um hotel, o outro diz que quer fazer uma área de lazer, quando, na verdade, aquilo é um território que um povo conquistou, depois de muito sacrifício, e que nós precisamos garantir que eles construam em harmonia com o Estado de Israel o direito de viver. É apenas isso, é o direito de viver. E é importante que as potências mundiais deem logo um basta nisso. Não pode a ONU ficar dizendo do cessar-fogo e não se respeita o cessar-fogo. Então, gente, ali nós estamos vendo um genocídio na nossa cara todo santo dia. Todo santo dia.
Ainda ontem acho que morreram 95 pessoas. Todos inocentes e todos civis. Não tem nenhum chefe do Hamas. Então, sinceramente, não é nem como presidente do Brasil. É como ser humano. É como ser humano. Não é possível a gente aceitar, sabe, uma guerra que não existe, e sim um genocídio premeditado de um governante de extrema-direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo. Porque a Israel, ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Ou seja, a todo mundo interessa a paz. Como não interessa ao povo ucraniano, como não interessa o sofrimento do Haiti. Ou seja, bem, desculpe a emoção, mas é triste. É triste saber que o mundo se cala diante de um genocídio em que a grande vítima não é soldado que está em guerra, mas mulheres e crianças. Isso, sinceramente, o dia que eu perder a capacidade de me dignar, eu não mereço ser dirigente do meu país. Por isso, desculpa. Caralho! Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Muito bom, foi muito bom. Muito bom, muito firme, um discurso forte, emocionado. Cara, ele é diferenciado, né? Ele é diferenciado. Carismático. A gente estava vendo ele na coletiva que ele deu aqui no Brasil, e em certo ponto eu falei, Fernando, tem como não amar esse homem? É difícil, ele faz um monte de cagada, mas você ama esse homem, cara. Você fala, como é que faz isso? Como é que lida? Porque ele é o cara, né? Um homem que tem um culhão de chegar lá e se posicionar dessa forma firme, afirmando que a guerra que está acontecendo é um genocídio. Porra! Eu assisti essa coletiva hoje, né? Ele estava do lado do Macron. Foram poucas perguntas, assim, cerca de 20 minutos, meia hora. Eu acho que, assim, eu vou chegar em Gaza, mas ele falou muito de Multilateralismo. Multilateralismo. De a bugada. Multilateralismo. Que é um ataque direto ao Trump, né? Então, houve várias críticas ao Trump ali, algumas diretas. Uma crítica à ONU também, né? A ONU também. E o Lula, ele tem essa obsessão para que o Brasil entre no Conselho de Segurança da ONU. É uma coisa muito antiga do Lula. Quem sabe um dia o Brasil consiga, devido à insistência, eu acho que tem que insistir mesmo. E, ao mesmo tempo, ele fala que a ONU está enfraquecida, porque a ONU fala para fazer cessar-fogo e ninguém faz. E eu acho que eu considero esse um ponto alto da entrevista, e ele falando do acordo Mercosul-União Europeia, e ele foi muito assim carismático com o Macron ali, falando que tem que chamar os agricultores franceses para conversar, que os agricultores franceses ficam toda hora barrando isso. Ele falou que a gente leva os agricultores daqui para conversar, aí brincou com o negócio de a gente não quer exportar champanhe para vocês, queijo. Ele falou uma outra coisa. Mas ele falou que a gente vai continuar exportando o queijo de vocês. É que, gente, imagina o agro, o medo. Imagina o medo que o agro francês não tem do agro brasileiro, né? Porque, então, porque a gente tem fazenda do tamanho da França. Né? Então os caras não tem como competir na exportação. Óbvio que a França, tem indústria automotiva, tem um bando de coisa que a gente não tem, né? É um país muito mais industrializado do que o nosso. Tá bom que é às custas de muito imperialismo, muita colonização, sobretudo na África. Mas é um país industrializado, isso é um fato. Mas, o agro da França deve ser um ciúme do cacete de ver o Macron assim. Medo mesmo, né? Medo. É medo. Mas eu sou a favor de exportar muito champanhe da França para baixar o preço, para a gente tomar champanhe francesa. Então, daí ele estava falando essa questão do acordo, que, o Brasil vai ser até o final do ano presidente do Mercosul, né? O Lula, né? O Brasil, né? De uma forma geral. Então ele quer ver se consegue fazer esse acordo até o final desse ano. Vai ser muito difícil. Esse é o problema com a França é grave, né? É uma coisa que nunca consegue fechar muito por causa disso. Tem outros problemas mais locais. Mas eu queria
destacar essa coisa da habilidade do Lula de fazer comendo pelas beiradas. É uma sensibilidade muito grande do que está acontecendo. Ele foi na Rússia, ele foi na China, agora foi para a França. Ou seja, ele está garantindo ali, dizendo, a gente tem um mercado consumidor legal, a gente quer fazer acordos com vocês. Então, deixando de lado, deixando o Trump meio falando sozinho. É lógico que os Estados Unidos estava rindo, estava rachando. E o Macron é tiete do Lula, é impressionante. Ele dava risada. Demais. Ele tem uma admiração profunda pelo Lula. E isso ficou claro na entrevista, assim. E daí eu queria terminar falando rapidinho de Gaza. E eu acho que o Lula é um dos únicos que está tendo coragem de falar isso na cara, assim, de falar sobre o genocídio, de falar do absurdo que está acontecendo em Gaza, que eu acho que a grande imprensa tirou muito pé, assim, e isso não deixa de ser um ataque direto a um dos principais aliados do Trump, que é o Netanyahu, e ao Trump também, que o Trump... Na verdade, circulou aí algumas falas que os caras querem tirar 2 milhões de pessoas de um lugar e criar um... Não é viagem, os caras falam essas merdas, entendeu? O Trump postou na rede social dele isso. Assim. Gente, sobre isso que o Lula falou, cara, é um assunto que me pega muito. Quando eu era mais novo, na escola, estudando o Holocausto, né, eu pensava, porra, como é que o mundo deixou isso acontecer? Tudo bem que tinha um contexto tinha uma guerra mundial, literalmente, acontecendo. Mas eu falei, porra, cara, isso durou 5 anos, 6 anos, como que isso aconteceu por tanto tempo? E tá acontecendo agora. Se a gente for ver proporcionalmente, é pior em número de assassinato de mulheres e crianças, e em número de jornalistas e membros da ONU, né? É pior, cara. É pior. Não, é muito grave, cara. Tá assistindo isso acontecer, né? A nossa mídia, não é nem que ela deixou isso de lado, Fernando, a nossa mídia é sionista, cara. Exatamente. Ela é completamente alinhada com o desejo do Trump de transformar aquilo ali num super resort, né? E especular financeiramente em cima disso, né? Não acha que os patrocinadores, que os anunciantes da nossa mídia não querem isso? Porque querem. Porque são 5 bancos, praticamente. Eu acho importante falar o que o Lula falou, ressaltar aqui, que grande parte do povo judeu não quer isso. Eu acho que deve ser muito difícil o ataque que aconteceu do Hamas dentro de Israel. Foi muito grave, foi muito sério, mas foi o Hamas. Nada tem a ver com Gaza. Uhum. Óbvio que grande parte dos judeus, do povo de Israel, é contra isso, porque grande parte não suporta a fuça do Netanyahu. Sim. Existe uma oposição interna muito grande, mas por enquanto também não tão forte a ponto de derrubar esse cara, né? Assim, porque... Mas com o poder que esse homem tem, né? E eu acho que o Trump a coisa piorou muito, né, cara? A gente sabia, a gente falou disso aqui antes do Trump assumir, e a gente sabia que a coisa ia se tornar mais brutal. Começou bem até, lembra, Fernando? Porque isso, exato. Primeiros 15 dias o Trump logo conseguiu um cessar-fogo. Exato. Só que com 17 dias o Netanyahu já estava violando.